Ok, então, eu estou aqui gravando a sala. Mais uma vez, boa noite para todos. Nosso assunto hoje, eu vou trazer um pouco sobre a prática da meditação dentro do desenvolvimento humano. Ok? Quando eu falo de meditação, eu vou trazer para vocês a ideia que meditação é um termo que a gente, aqui no Ocidente, trouxe como uma forma da gente compreender aquele momento que a gente para um pouco, fecha os olhos, senta e começa a observar a nossa respiração. Mas, quando a gente vai para o Oriente, né, para a filosofia oriental, para o conhecimento oriental, o termo não é esse. Todo esse exercício e essa dinâmica que eu acabei de falar aqui para vocês, né, de sentar, fechar os olhos e observar a respiração, ela é uma prática de silêncio e estar presente. Para muitas culturas e sociedades lá do Oriente, a meditação ela é um estado de consciência. Tá? E como ela é um estado de consciência, ela não é uma prática. A prática de sentar, fechar os olhos, observar a respiração, vai nos levar para esse estado meditativo. Mas para nós aqui, ela ficou conhecida como prática de meditação, tá? Só para a gente entender que meditação é um estado de consciência, porque com a prática, o nosso cérebro ele pode ser treinado para estar num estado mais silencioso. Então, o que é um cérebro mais silencioso? E aí eu vou falar da minha experiência, tá? Por tantos anos de práticas de silêncio. Existe um momento, né, do dia que, para muita gente, as cobranças e as preocupações, elas ficam ali ruminando o tempo todo. Uma mente silenciosa, ela não tem essa cobrança. Eu escuto muito, né, quando eu estou dando aula de yoga, eu ainda tenho aqui um projeto na cidade onde eu moro, que quando as pessoas chegam, a primeira coisa que elas falam é o seguinte: essa prática de sentar e ficar em silêncio eu não consigo, a minha mente não para. Isso é uma mente agitada. Tá? E uma mente silenciosa é aquela mente que ela não está o tempo todo dentro dessas cobranças. Não fica o tempo todo ali rodando, né, um programa de cobranças, de ansiedades. Ou essa pessoa está com a sua mente, os seus pensamentos no que aconteceu ontem, ou ansioso, ou ansiosa pelo que vai acontecer amanhã. Tá? Então, a prática de sentar e ficar em silêncio, ela tem um primeiro propósito: aquietar e organizar o nosso cérebro. Ok? Então, nesse ponto, eu vou falar e trazer para vocês uma analogia sobre cérebro e mente. Tá? Cérebro, ele é a parte biológica e a mente, ela é um estado de consciência. Ok? Então, vou fazer uma outra analogia aqui. Vamos partir do princípio que o cérebro é esse aparelho que nós estamos aqui, todo mundo conectado, e todo mundo está se vendo através
do computador, do seu celular. Então, o cérebro, ele é o celular. E o que é a mente? A mente é o roteador que capta o sinal da operadora. Ok? Então, o cérebro, ele é a parte biológica. E a mente, ele é o roteador que capta o sinal. Então, quando a gente vai para a filosofia, Platão dizia, né, que tudo começa no mundo das ideias. Então, da onde vem a inspiração? Da onde vem os insights? Quando a gente vai para a neurociência, muitas áreas do cérebro já são mapeadas e a gente entende que determinadas áreas estão vinculadas a determinados movimentos e pertence a, a comportamentos e padrões. Mas a área que está vinculada à criatividade, à tomada de decisões, à organização da nossa vida, a planejamentos, a gente sabe hoje que a parte do córtex frontal é responsável por toda essa estrutura. Todo mundo tem essa área, né, do cérebro bem trabalhado e ativo. Se a gente fosse agora, a grande maioria aqui, fazer uma varredura no nosso cérebro, aquelas imagens, toda essa área da parte frontal, elas vão estar ativas. Todas elas ali com movimento. Por quê? Porque todos agora estão aqui prestando atenção e tentando criar na sua mente a analogia que eu estou aqui apresentando para vocês. Então, de todos, essa área está ativa. Tá? Mas vai ter pessoas que elas têm uma capacidade de escrever poesia. Vai ter pessoas que são compositoras. Tem pessoas que têm a capacidade de escrever música. Outras de pintar quadros. Um artesão, por exemplo. Se você for passear numa floresta com um artesão, a gente vai olhar para uma pedra e vai ver uma pedra. Ele vai olhar para a pedra e ali ele já está vendo uma imagem. E ele vai dizer o seguinte: eu só tenho que tirar dali aquilo que não faz parte da imagem. Aí alguém pode dizer assim, mas ele tem uma mente treinada para isso. Minha mente não é treinada para isso. Ou seja, mas ele já nasceu com essa mente treinada. Então, se todo mundo tem a parte da criatividade, por que alguns talentos pertencem a algumas pessoas e não a todos? Aí, este é o momento que entra a parte da nossa natureza mental. Então, o cérebro, ele é apenas o processador. Nós vamos captar e vamos processar. Ok? Então, eu queria deixar para vocês aqui que, quando a neurociência estuda sobre os efeitos da prática da meditação, eles só estão preocupados e olhando, por enquanto, eu não sei, daqui para frente isso pode mudar, qual é a melhora dentro da questão biológica, cognitiva, para a saúde mental. Toda essa parte que eu acabei de falar agora, né, sobre o mundo das ideias, para a ciência, tudo aquilo que fica muito no mundo da metafísica e subjetivo, e que a gente não consegue comprovar, ela ainda não tem, né, um interesse em relação a tentar falar sobre isso. Mas hoje nós temos a física quântica, que traz para nós muito dessas respostas. Mas dentro da ciência mesmo, né, dentro da área da saúde, ainda não. Mas hoje, a prática da meditação já está ali como
como terapias complementares dentro da saúde mental. Ok? Por quê? Vários estudos cientificamente comprovam que tem ali uma série, né, tem uma relação muito grande do que a prática da meditação ela nos ajuda, tá? A auxiliar. Então, ela está ali como práticas complementares. Ok? Então, vamos falar qual é o efeito, né, dessa prática de sentar, fechar os olhos e observar a respiração. Então, vamos entender que a respiração, ela tem a respiração automática. Agora, todos nós aqui estamos respirando e não estamos prestando atenção na respiração, tá? Porque essa é uma respiração que ela está vinculada ao sistema autônomo. É respiração biológica, tá? Pesquisa mostra que quando a gente senta, fechou os olhos, já houve uma modificação no nosso cérebro, tá? Isso foi pesquisado ali, essa prática sendo observada ali com os aparelhos, tá? E quando você começa a observar a respiração e você muda a sua forma de respirar, há também, tá, outras modificações no nosso cérebro. E aí a gente diz o seguinte, que quando eu paro, fecho os olhos e observo a minha respiração, várias áreas do cérebro, somente na parte frontal, que é a parte da criatividade e a parte das funções cognitivas, né, de tomada de decisões e planejamento, eles ficam muito mais ativos. Tá? Então, a gente sempre diz o seguinte, o nosso cérebro, tá, mesmo dormindo, ele está ali 100% da sua capacidade funcional ativa. Tá? A gente já ouviu o termo que a gente só usa 10% da nossa capacidade cerebral. Na realidade, o termo está errado. Nós somos apenas 10% consciente da nossa capacidade. Mas a nível biológico, a nível de funcionamento do cérebro organicamente, ele funciona com 100% da sua capacidade. Tá? No momento que ele não está funcionando com 100% da sua capacidade, existe ali algum transtorno, algum déficit. Aí a gente está entrando na área aí da neurologia. Mas o nosso cérebro, nesse momento, ele está atuando com 100% da sua capacidade. Só deixar só essa observação aqui, quando a gente escuta o termo, que somos apenas 10% consciente do nosso estado de consciência, mas o cérebro, ele está trabalhando diretamente com 100% da sua capacidade. Então, no momento que a gente senta e a gente muda o nosso estado de respiração, isso aqui é uma outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Existe a respiração autônoma e existe a respiração que eu vou modificar. Eu chamo de respiração consciente. Tá? Uma das práticas da respiração muito utilizada para síndrome de pânico, ansiedade e medo é a respiração do diafragma. Essa respiração do diafragma, ela é a respiração que a gente, ao inspirar, você vai projetar sua barriguinha para fora, enche a barriga, conta de 1 a 5, vai soltar o ar suavemente pela narina, esvaziou, você vai contar sem respirar de 1 a 6 ou de 1 a 7. Tá? No máximo, eu gosto muito de jogar 6 e 7 para não ficar desconfortável. Você volta a inspirar. Então, inspiro, enche, retenha, conta de 1 a 5 mentalmente. Solto suavemente pela narina, puxa o abdômen para dentro, sem ar, 6, 7. Essa é uma prática
muito utilizada na filosofia do yoga, que conhecemos como pranayama. Pranayama são técnicas de respiração. Então, essa prática de respiração, ela acabou sendo utilizado dentro dessa modulação do nosso sistema nervoso central. Então, vamos lá. Uma pessoa que ela entra em estado de ansiedade, aquela ansiedade que ela fica ali, falando muito rápido e não para, acaba perdendo foco. Uma pessoa que entra num estado de medo ou de raiva, do seu corpo até ficar ali tremendo, ou medo de algo ruim possa acontecer, ela entrou no sistema simpático, que é o estado mais primitivo que nós temos, ok? Que é o estado de luta ou fuga. Esse sistema, ele está vinculado à nossa camada mais primitiva do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele é dividido em 3 camadas, tá? Nós temos a camada que a gente chama do cérebro reptiliano, e nessa camada, que é a camada mais antiga, ele está vinculado ao nosso instinto de sobrevivência, as nossas necessidades básicas, dormir, comer, as necessidades 1 e 2, tá? A rotina, quando a gente tem uma rotina, todos os dias, a gente está fazendo a mesma coisa, quando a gente acorda, a gente levanta pelo mesmo lado da cama, é aquela rotina de ir ao banheiro, tomar banho, depois, sei lá, vai tomar seu café, aí pega o carro, faz o mesmo caminho de casa. Essa repetição, ela vai ficar armazenada justamente dentro desse cérebro, tá? O outro sistema, que seria a segunda camada, ele é a camada que está ligada ao sistema límbico. Esse sistema, quando os nossos ancestrais, dentro da evolução da nossa espécie, foi desenvolvido, a gente começou, então, a lidar com as emoções. Emoções e memórias. E afetos. Esses afetos fez com que a gente, então, se relacionasse não mais pelo instinto de sobrevivência, mas a gente começou a se relacionar porque a gente se sentia fazendo parte, e as experiências que aquele grupo passou junto criou um laço de amizade, e muitas das vezes até mesmo de amor, não é o amor como a gente conhece hoje, como a gente entende hoje, mas criava um laço afetivo. Ok? Na nossa evolução, quando se desenvolve a terceira camada, que é esse córtex pré-frontal, que é o que nós acabamos falando um pouquinho dele, que quando a gente entra na prática da meditação e do silêncio, a gente vai estimular mais essa parte frontal do cérebro, essa é a terceira camada. Então, a nossa evolução, enquanto espécie, ela vem se desenvolvendo há milhões e milhões de anos, só que essas 3 camadas, a gente está o tempo todo interagindo com elas. Então, quando a gente perde a cabeça, naquele tema, eu perdi a cabeça, aconteceu uma situação e o medo tomou conta de mim, ou, de repente, ali numa discussão, eu não vi mais nada, ficou tudo preto, eu agredi a pessoa, chego até o ponto mesmo de uma agressão, de matar a pessoa, eu fiz isso, fiz aquilo. Quando a gente entra nesse módulo, esse é o nosso módulo mais primitivo. Esse é o módulo lá do homem da caverna mesmo, lá do instinto mesmo, Quantas vezes a gente vai ouvir e falar assim, nossa, a pessoa parecia, sei lá, um cavalo, um animal, saiu atropelando todo mundo. Por quê? Aquele estado de consciência, da consciência reptiliana, tomou conta dessa pessoa. Tá? A outra camada está muito vinculada às nossas relações. Por que
Se relacionar é algo tão desafiador e complexo. Porque ali está mexendo com um lado mais sensível da natureza humana, que são os afetos. E aí, qual é o grande desafio enquanto terapeuta, tá? Nesses anos todos, trabalhando com pessoas e ouvindo pessoas? O que eu mais trabalho com eles e procuro ajudar eles a entender e a modular são suas emoções. Então, a natureza emocional, a nossa natureza emocional, ela é a natureza mais desafiadora para todos nós que estamos aqui, tá? Eu também estou incluído dentro desse processo. Hoje, muito melhor, né? Mas se a gente parar para observar, os nossos sintomas, eles são psicossomáticos. Os nossos sintomas, eles são gerados dentro de uma relação. E essas relações, a gente se relaciona através de vínculos emocionais. A gente não se relaciona pelo mental. Um exemplo. Se você chegar num ambiente, como é que a gente faz a leitura? A gente faz a leitura pelo que a gente sente, não pelo que a gente pensa. Nossa, cheguei aqui nesse lugar, senti uma paz. Eu senti a paz. Eu não estou pensando na paz. Depois que eu senti, eu vou raciocinar. Aí eu vou para a mente. Por que será que esse lugar é tão gostoso assim? Aí eu começo a raciocinar. Ah, essa pessoa deve, sei lá, ela deve praticar alguma coisa. Qual será a religião dela? Nossa, que paz, né? Poxa, tá gostoso aqui. Nossa primeira leitura de qualquer campo é sentir emocional. Quando eu entro no lugar que eu sinto medo, eu senti o medo. Depois eu vou raciocinar que medo é esse. Então procure entender que a gente interage com essas três camadas do cérebro. A primitiva, porque está associada aos nossos instintos, e os mais básicos dele, que eu já falei aqui, sono, dormir, fome, se relacionar, procriar, pronto. Medo, luta e fuga está ali. A segunda camada é a percepção. Eu sinto. Eu gostei desse lugar. Se eu gosto daquele lugar, eu vou voltar ali mais vezes. Eu não gostei desse lugar, eu não volto mais aqui. E as nossas relações com o outro, ele é baseado no sentimento. Ele não é baseado na lógica. Há suas exceções? Sim, há exceções. Há pessoas que são manipuladoras. Eu vou me aproximar de fulana porque ela vai me favorecer. Mas mesmo assim, ali tem uma camada do sentimento. Então, a nossa natureza emocional, ela é a natureza mais desafiadora, e dentro das minhas práticas terapêuticas, o que eu preciso fazer e ajudar as pessoas que eu acompanho é ela ser gestora das emoções dela. E para que ela seja gestora das emoções dela, eu preciso entender como é que ela constrói, como é que ela acomoda cada experiência que ela vivenciou ao longo da vida dela. Aí entra a questão da natureza mental. Então, eu entendo, até pela minha experiência e pelas minhas práticas pessoais, que quando eu tenho
uma prática, uma ferramenta que eu consiga modular, estou falando de modulação, as minhas emoções através de uma prática da respiração. E quando eu entro nessa modulação, eu consigo ter um raciocínio, uma construção, um planejamento melhor sobre aquelas emoções, eu estou, então, desenvolvendo o que eu chamo de uma gestão humana. Ou seja, eu estou no comando. Quem é esse que está no comando? Uma consciência que observa as minhas emoções, que começa a modular as minhas emoções e que começa a construir uma forma de entender e acomodar em cada lugar os sentimentos e as emoções que foram gerados dentro daquelas experiências vividas. Espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando para vocês. Então, quando eu sento, fecho os olhos. Se eu fecho os olhos, eu já estou me desvinculando, me desassociando do mundo aqui fora. A primeira camada que eu vou encontrar, normalmente, é a camada da mente agitada. Cobranças, ansiedades, a minha mente não para. Ninguém vai conseguir sentar, fechar os olhos e entrar em contato com a mente, por quê? Vamos fazer analogia que o mar ele está em estado de ressaca. Quando o mar está em estado de ressaca, ninguém consegue entrar, a não ser um surfista profissional, que vai ter a prancha adequada e vai saber o momento exato de quando ele dá aquela quebrada da onda, ele vai saber entrar. Aí ele vai ficar depois, né, lá aonde a onda não está quebrando. Esse é um surfista profissional. Então, vamos fazer a analogia que quando nós sentamos para a nossa prática de meditação, a gente vai ser esse surfista? Então, a primeira coisa que eu ensino para as pessoas que vêm aprender a modular e ficar em estado de silêncio, respirar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer não é ficar observando o que se passa em minha mente. Eu vou observar a minha respiração. Então, se eu respiro, respiração do diafragma, conto 5 cheio, solto o ar, e conto 6, 7 vazio, não tem como eu prestar atenção no que está passando na minha mente. Porque eu tenho que contar. Então, eu estou contando e estou prestando atenção na minha contagem. Eu estou prestando atenção na minha respiração. O que está acontecendo ali? Eu estou treinando o meu cérebro para que ele desacelere. Estou treinando o meu cérebro para que ele vá diminuindo a sua intensidade. E essa prática da respiração pelo diafragma, ela vai também corrigir a forma correta de respiração, porque muitos respiram de uma forma um pouco errada, o que a gente chama da respiração do tórax. As pessoas respiram e é uma respiração curta. Quando eu tenho uma respiração pelo diafragma, eu estou usando 100% da minha capacidade pulmonar. Se eu respiro pelo tórax, eu estou usando apenas 50% da minha capacidade pulmonar. Então, há também uma reeducação respiratória. E uma das coisas mais importantes para o cérebro, tá? Tem outras, mas eu vou trazer isso aqui agora, é o quê? Oxigenação.
No momento que eu estou fazendo essa prática de respiração consciente pelo diafragma, eu estou oxigenando o meu cérebro. Oxigenação, ele vai mudar algumas conexões do cérebro. Tá? Isso também são pesquisas que foram feitas ali, no exato momento que a pessoa estava respirando, eles foram percebendo que houve mudança nas atividades cerebrais, ou seja, áreas são muito mais ativas do que a outra. Então, se pensamento ele está vinculado a um circuito mental, quando eu mudo a minha prática, quando eu pratico a respiração, eu estou mudando a minha área cerebral. Então, se eu estou mudando, eu começo a sair daquela frequência. Ok? Essa é o primeiro exercício. Para que um dia a gente consiga ter uma mente silenciosa, você vai começar pela etapa de aprender a respirar. Ponto. Por que que na hora do pânico, do medo, da raiva, né? A gente costuma dizer que aquele monstro começa a nos assumir. Se você entrar com essa respiração, você consegue modular. Porque medo, pânico, ansiedade, raiva, você acionou o seu sistema simpático. Luta e fuga, você não tem controle. Ele é automático, ele está vinculado ao sistema autônomo. Quando eu começo a fazer essa respiração, eu vou mudar meu sistema e venho para o sistema parasimpático. Sistema parasimpático é o sistema de modulação. Eu entro nesse estado. O estado que nós estamos aqui agora, ele é um estado parasimpático. Se você está aqui me ouvindo, prestando atenção, observe qual é o estado da sua respiração. Ele está num estado ali mais tranquilo. Nós não estamos num lugar no qual tem que ficar prestando atenção, observando se alguma coisa perigosa vai acontecer. Esse é o estado que a gente chama de estado de alerta. Esse estado de alerta, ele é um estado que te deixa num estado de estresse. Ou seja, quando eu estou fazendo um acompanhamento dos meus clientes, a primeira coisa que eu tenho que ajudá-lo é criar um momento no qual ele possa ter ali a sua prática de sentar, respirar. Porque se ele não fizer isso, ele vai estar o tempo todo dentro do seu sistema automático, ou seja, ele todos os dias vai estar repetindo o seu programa. Como é que fica isso, então, dentro das práticas terapêuticas? Eu tenho alguns clientes aqui que estão fazendo acompanhamento comigo, outros que já fizeram, e tem pessoas que participam aqui dos meus retiros quando eu faço. Vamos lá. Neurociência. Quando a gente acorda de manhã, tá? A nível de comportamento, tá? Vamos entender, o cérebro 100% está funcionando. A nível de comportamento é um programa mental. Tá? Então, quando eu acordo de manhã, observe que quando vocês acordam de manhã, tá? Aqueles que não estão no estado de estresse, aqueles que tiveram um sono reparador, tá? No nosso próximo encontro, a gente vai falar da importância do sono, não vamos trazer isso aqui hoje, senão não vai dar tempo. Que teve uma noite boa de sono. Eu tenho certeza que quando você acorda, o seu pensamento não está logo no que eu vou fazer hoje, nas minhas preocupações, nas contas que eu tenho que pagar, eu tenho que preparar a minha mala que eu tenho que viajar, enfim. Eu acredito que não. Tá? Assim que a gente acorda, que a gente está ali despertando, aquela coisa toda. No meu caso, o meu despertar de manhã, eu moro aqui, né,
muito dentro e vinculado à natureza, o meu despertar pela manhã, ele acontece naturalmente através do canto dos pássaros. Amanheceu, os pássaros começam a acordar. Então, eu já estou acordando ali junto com eles. O meu primeiro pensamento de manhã é o pensamento da gratidão. Gratidão por mais um dia, gratidão, né, pela minha vida, gratidão, né, por estar aqui, gratidão pela minha saúde, pela minha vitalidade, enfim. O meu primeiro programa que roda, ele é de gratidão. Tá? E aí eu vou despertando aquela coisa toda. Períodos como esse, muito calor, meu primeiro movimento de manhã é tomar um banho. Tomo meu banho, eu estou observando a minha mente, ela está no módulo de gratidão. Tá? Venho para esse lugar que eu me encontro aqui agora e venho para minha primeira prática da meditação pela manhã. Ok? Essa primeira prática da meditação pela manhã vai potencializar o meu programa, que é um programa de gratidão, que ele é um programa de estado de silêncio. Eu primeiro vou me observar, olhar o meu programa interno, tá? E aí eu tenho um tempo suficiente para fazer isso. Essa questão de tempo, a gente também não vai entrar nesse assunto agora, vamos deixar para o nosso segundo encontro. Pronto. O primeiro programa que eu instalo de manhã é bem-estar, agradecimento, minha reza, minha cocriação, olhando para o meu futuro, criando o meu futuro. Esse é meu primeiro programa pela manhã. Tá? A primeira coisa que eu tenho que ajudar as pessoas que eu acompanho ali, é ensinar a eles a criar o seu primeiro programa da manhã. Tá? Então, quando a gente está acordando ali, nós temos uma janela, tá? Que os programas comportamentais ainda não foram acionados. Como é que ele é acionado? Através de um gatilho. Tá? Esse gatilho ele pode ser de comportamento mecânico. Eu todo dia acordo, levanto pelo mesmo lado da cama, vou para o banheiro, tomo banho, saio dali, vou tomar meu café, aquela coisa toda. E ele já está pensando no serviço que ele tem que entregar, o que ele vai fazer, como é que ele vai fazer isso, para onde que ele vai amanhã, aquela coisa toda. Se ele todo dia repete esse mesmo programa, ele não está criando novas conexões. Ele está repetindo o programa. Foi a primeira coisa que a gente tem que fazer quando acorda de manhã. Interromper esse programa. Eu vou criar outros programas. Primeiro, respiro. Posso até colocar depois uma mensagem de áudio, ou vou pegar um livro e ali eu vou trabalhar uma mensagem. Depois que eu faço isso, aí sim, eu vou para o meu programa diário. Quais são os meus afazeres diários? Está tudo bem, porque eu tenho que ter rotina. Existe um vídeo no meu canal que chama-se Construindo o Novo Eu. Tá? Depois vocês buscam. É específico isso que eu acabei de falar para vocês. Tá? Então, quando eu sento e começo a me observar, quem é esse que está observando? Esse que está observando é minha consciência maior. Tá? Então, eu já falei como o nosso cérebro funciona, as 3 camadas do cérebro e a importância da prática da respiração. Eu vou entrar um pouquinho agora, para me finalizar, para a gente abrir aí para as perguntas, sobre esse que observa. Quem é esse observador? Como eu falei, né, eu vou trazer aqui um pouco da psicologia e das filosofias mais oriental e espiritual. Acredito que todo mundo que está aqui, em algum momento, já ouviu a frase que diz o seguinte: nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana. Ponto. Em algum momento, vocês já devem ter escutado isso. Se eu tenho essa consciência que eu não sou o corpo físico, que eu não sou a mente, que eu não sou as minhas emoções, que eu não sou os meus instintos, mas toda essa estrutura, todos esses programas que eu acabei de falar, toda essa consciência que pertence à natureza humana,
pertence a esse veículo chamado de natureza humana. Tá? Eu gosto muito do termo do meu avatar. Ponto. Então, eu vou fazer a analogia do carro. O meu carro está parado lá na garagem. Ele só começa a ter utilidade no momento que eu sento lá, ligo o motor, eu estando no comando, ele vai fazer, realizar tudo aquilo que eu preciso que ele faça. Então, ele está ali para me servir. Ele é algo que vai me ser útil nos meus afazeres. Esse corpo biológico, constituído de uma psique, de uma natureza pensante, que estrutura, que raciocina, que sente, é a minha natureza humana. Quem observa, aí eu posso dar o nome do meu eu maior, da minha consciência espiritual. Cada tradição vai dar um nome. Então, esse que observa é aquele que organiza e modula essa natureza humana. Então, eu entendo, baseado nessas filosofias, baseado na minha própria experiência de vida, tá? Que um dia já foi muito disfuncional, que um dia já me trouxe muitos prejuízos em todos os campos, desde de relacionamento, materialmente falando, financeiramente, de saúde, do que tudo aquilo que a gente está envolvido. Por quê? Porque não havia uma gestão desse eu que observa. A minha natureza humana estava tomando decisões e interagindo e fazendo baseado no que ele pensava e no que ele sentia. E se a gente não tem essa gestão, essas duas camadas mais primitivas, tá, dentro da natureza humana, ela vai assumir a gestão da nossa vida. Então, nossa vida vai ficar um caos. Porque ela não tem maturidade suficiente, ela não tem conhecimento universal, ela não tem um entendimento do nosso verdadeiro propósito. E aí eu volto de novo para a prática da meditação. Quando eu falo que a ciência só, até agora, só estudou e estuda a prática da meditação, prática de atenção plena, prática de respiração consciente, para modular a parte biológica, para melhorar a nossa questão biológica. Aqui eu já vou trazer para vocês que a prática da meditação, em algum momento, eu vou acessar estados mais... o estado que todo mundo naturalmente pode atingir com uma prática constante, diária, em algum momento, daqui a alguns anos, tá? Isso não é a curto prazo, vocês vão atingir estado teta. Teta é a imaginação. Teta é o estado de hipnose. Teta é o estado zen. Teta é o estado de plenitude e contemplação. Eu falo isso porque, tá? Não vou dizer que é todos os dias. Não é todos os dias que eu sento na minha prática de meditação. Dependendo do dia, eu tenho ali 40 minutos, 1 hora para ficar nesse estado de silêncio. Não é todos os dias que eu entro nesse estado zen. Não. Na grande maioria das vezes, na grande maioria, ele é muito mais biológico, tá? Ele está favorecendo toda a minha estrutura biológica. Mas, dependendo do momento que eu me encontro, pós-retiros, principalmente. Nossa, aquela semana toda é estado teta, chegando lá a entrar em contato até com a minha supramente. Quando eu tenho essa prática constante diária, eu vou diminuindo esse delay da minha consciência maior, da minha consciência espiritual com a minha natureza humana e o meu avatar. Então, eu consigo modular e ter uma gestão melhor dessa minha natureza. Tá? Então, nesse momento, eu estou também trazendo para os meus
clientes, alunos e as pessoas que me acompanham aqui nos meus canais e nas minhas redes sociais, uma prática espiritual. Prática espiritual, ela não está vinculada, eu nem associo a práticas religiosas. Ter uma religião é uma filosofia que a pessoa segue, ali tem toda uma estrutura, tem toda uma hierarquia ali para você seguir. Pode até ali dentro estar embutido a prática espiritual. Prática espiritual, da forma como eu entendo, é eu cuidar da minha natureza espiritual, eu cuidar do meu campo, eu cuidar da minha energia, eu ter essa administração e essa disciplina de manter esses meus estados de silêncio para que eu possa estar sendo, tá? O meu avatar, minha natureza humana, possa estar sendo orientado pelo meu eu maior. Isso são práticas espirituais. São práticas de contemplação. Se eu for aqui, então, entrar dentro da visão da filosofia e da ciência de Kardec. Vamos lá. Para mim, Kardec, o kardecismo ali, quando ele começa, né, lá na sua essência, eu não sou autoridade aqui para falar, eu tenho pessoas aqui com muito mais autoridade do que eu nesse assunto, mas lá no princípio, um cientista que queria realmente saber se algumas experiências que acontecia com determinadas pessoas, se aquilo ali era realmente verdadeiro ou se havia ali alguma manipulação ou estavam querendo enganar as pessoas. E eles, um grande cientista, ele conseguiu comprovar a ciência do espírito. Então, eu estou falando de uma ciência. E nessa ciência diz o seguinte, nós somos seres imortais. Essa ciência diz que essa imortalidade ela pertence ao espírito. Quem tem um prazo de validade é o meu avatar. Quem tem um prazo de validade é a minha natureza humana. Essa combinação, esse formato, a cor da minha pele, dos olhos, isso tem um prazo de validade. Ou seja, ele fala, então, de uma continuidade das nossas experiências. Esse que observa, pela sua experiência de tantas jornadas, é claro que a gente não lembra, né? E a gente não lembrar de todas as nossas reencarnações, existe um propósito. A nossa mente, aí eu vou para a natureza humana, o nosso cérebro, vinculado com essa mente, não teria estrutura nem capacidade de lembrar das nossas últimas experiências enquanto espírito. Se quando a gente tem um sonho, que é um pesadelo, o nosso dia já fica mal, a gente não consegue organizar nem estruturar, se a gente não consegue lidar com as experiências do tipo um luto, quando a gente perde alguém muito querido, se a gente não consegue lidar com as experiências de uma decepção, uma experiência de um abuso, seja lá em qualquer instância que seja esse abuso, se a gente não consegue lidar com a experiência de não ter uma família funcional, imagine se eu consigo lembrar de alguns fatos e acontecimentos de outras vidas. A nossa psique não tem estrutura para isso. Aí eu entendo por que nós não lembramos. Porque é uma forma até de nos proteger. Se com o mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente já não consegue lidar com eles, a gente já adoece. Então imagine, eu falo isso porque eu tive uma experiência, como eu falei, né, eu tenho uma liderança dentro dos saberes nativos, e eu tenho, e tive, e tenho até hoje, muitas experiências, né, com chá.
E uma vez eu, dentro de de uma consagração de um chá, eu me aventurei ali, né? Fui pedir que eu pudesse, sei lá, lembrar de algumas experiências minhas de vida passada. E o que eu escutei foi mais ou menos isso que eu passei para vocês. E no final, falou assim: não tem necessidade. O que você precisar saber, o que você precisar de orientação para resolver alguma coisa nessa existência, vai vir em forma de insight. Você não tem que acessar nada, porque isso vai adoecer a sua mente. Então, ali para mim foi uma grande lição, quando eu tentei ali, né, tentar entender e querer saber. Eu, como terapeuta, eu fiz uma formação há muitos anos atrás sobre terapia de vidas passadas. E essa é uma ciência que eu não gosto de trabalhar nem mexer com isso. Já baseado em tudo aquilo que eu já estudei e as minhas experiências. Deixa o que está lá atrás quieto. É daqui para frente. Bem, encerro aqui a minha apresentação, o conteúdo que eu queria trazer, e agora vou estar aberto com vocês aí. Vamos colocar 30 minutos, para a gente aí ter uns 30 minutos, para que eu possa estar respondendo algumas dúvidas, alguma coisa que eu tenha colocado aqui que, de repente, ficou confuso, tá? Então, vamos agora aqui, a interação de vocês vai, de repente, tirar dúvida aí de algumas pessoas. É só abrir seu microfone, se apresente, por favor, para a gente saber quem é, e traga aí a sua dúvida para a gente poder estar aqui retornando. Alguém? Alguém aí? César, eu tenho uma pergunta. Olá, quem está falando? Se apresente aí para o grupo. Sou eu, Thaisa. Boa noite para todo mundo. Fale, Thay. Na verdade, não é bem uma pergunta, é compartilhar. Assim, diariamente eu estou conseguindo acordar e meditar, sem exceção. Só que eu percebo que acontece uma coisa, eu já estou acordando com a mente muito acelerada. Então, às vezes eu fico irritada que eu sento para meditar e a mente não cala em 10 minutos. Precisaria de um tempo muito maior. Então, eu fico me perguntando e até estou testando não só ficar em silêncio, mas alguns tipos de respirações diferentes para ver se a mente acalma. E aí eu estou nesse laboratório, mas se você puder dar a sua visão sobre isso, né? Se funciona, se tem alguma coisa mais efetiva do que só sentar e ficar em silêncio quando eu tenho pouco tempo. Se você tem pouco tempo, te aconselho já a entrar na prática da respiração. Tá? Uhum. Procura fazer essa, o diafragma, ela é mais recomendada, ok? Ela é cansativa? Faz umas 3, 4, 5 vezes, tá? Uhum. 5 cheio, 6 vazio. Para, observa. A mente não parou? Volta para a prática da respiração. Tá? 3, 4, 5 vezes. A mente não parou? Volta para a prática da respiração. Tá? Então, você vai estar no módulo de reeducar a tua mente a ficar em estado de silêncio. O que é reeducar? Eu estou mostrando para ela que naquele momento que eu sento, fecho os olhos e respiro, eu não quero saber de nada que está acontecendo, nem de cobrança. Deu para entender? Ponto. Sim. Outro ponto fundamental. Procure, durante o dia, tirar intervalos para fazer essa mesma prática da respiração. Ok? Quanto mais você faz, mais você modula o teu sistema nervoso central. Então, de repente, tem que ver se você está preocupado com alguma coisa, se há uma certa ansiedade, como está a qualidade do teu sono, né? Se você está indo dormir muito tarde,
como é que está isso? Porque aí a gente vai ter uma visão geral por que que sua mente está tão ativa como você está me falando. É mais ansiedade, eu sei o que que é. E aí, Pronto, então tá. esse Então, lugar. assim, isso aí. Então, existe ali um sintoma, esse sintoma está ressonando em sua mente ficar mais agitada e ativa. Então, se há essa ansiedade, essa prática da respiração, faça ela 3, 4, 5 vezes ao dia. Quanto mais você fizer, mais você modula essa sua ansiedade. Perfeito. Ok? Ok. Muito obrigada, César. Nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Arô, tá me ouvindo bem? Hum, Cheguei atrasado, sem camisa, deixa eu me esconder. muito bem, Wagner. César, eu vi uma vez, acho que foi uma ajuda muito boa, que no começo eu estava também tentando, cara, os pensamentos não param. E aí tem ansiedade dentro da meditação por causa dos pensamentos não pararem. E aí eu ouvi uma frase, cara, ignora. Não sou eu. Se eu determinei por mim mesmo que eu não vou pensar em nada, então isto que está passando é como aquela rua, né? Tem aquela metáfora da grande avenida, os pensamentos vão passando, e aí você vai só observando, e aí a gente vai observando as sensações do corpo mesmo, porque a gente vai rejeitando aquilo, vai ficando angustiado, ansioso, e quando a gente só senta na praça e fica observando os pensamentos como se fossem carros passando, e dizendo, cara, não sou eu, isso aí faz parte do sistema. E o sistema simpático, o parasimpático, que é para nós, simpático, adorei, estou fazendo associações para lembrar, e o sistema límbico, ou o cérebro reptiliano, aquela coisa do instinto, do animal, aquela coisa, você pode adicionar mais um pouquinho para a gente? Uhum. Então, deixa eu só trazer aqui algumas colocações do que o Wagner falou. Quando a gente ensina pela primeira vez uma pessoa que nunca teve contato, né, com esse estado de parar, sentar e observar sua respiração, é muito desafiador, gente, muito desafiador, tá? Acredito que a maioria que está aqui hoje aqui comigo, a grande maioria, de alguma forma já tem alguma prática, já tem alguma vivência, né? Então, essa prática que o Wagner fala, né, de sentar e observar. Isso, para quem está iniciando, é extremamente impossível. Ela não vai conseguir, isso vai irritar ela, ela vai sair dali. Eu falo isso por experiência, né, que como eu trabalho aqui num projeto aqui, eu pego pessoas totalmente leigas sobre os assuntos que nós estamos falando aqui, tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que passar para eles é esse que eu acabei de passar para vocês aqui. A respiração diafragma, observar a respiração contando 5 cheio e 6 vazio, ele é o beabá da prática de aquietar o cérebro. Ele é o beabá, tá? Esse sentar e ficar observando os pensamentos sem se envolver, isso é para quem já tem uma bagagem, né? E a mente já está treinada a entrar em estado de silêncio sem respiração. Eu gosto de fazer a respiração diafragma, por quê? Porque eu estou ali modulando o meu sistema nervoso central. Mas eu posso sentar, simplesmente sentar, fechar os olhos e observar minha respiração. Vai vir alguns pensamentos, mas daqui a pouco ele... Por quê? Eu vou para uma outra camada da consciência. Tá? Então, Wagner, essa prática é uma prática também de aquietar o cérebro, mas para alguém que já tem um bom treinamento. Tá? Para quem está iniciando mesmo, ali no beabá, essa é a prática. Tá? Aqui eu acabei também até falando para a Thay. Pessoas com muita ansiedade, pessoas que estão num estado de módulo muito estressante, usa isso 3, 4, 5 vezes. Eu aqui faço, no meus intervalos de um cliente para o outro,
né, nos meus atendimentos online, eu paro aqui, uma forma de eu sair da história, tá? Cada um que eu atendo me traz um contexto da história deles. Então, muitas das vezes, eu tenho que me desligar de uma história, porque quando eu abrir a tela para uma outra pessoa, é uma história totalmente diferente. E minha mente tem que estar limpa, para que eu possa entender a história dele e não confundir com a outra. Claro que, pelos anos de escuta, eu tenho um cérebro treinado para não absorver e não confundir nada, tá bom? Mas eu faço a prática da respiração de diafragma. Para quê? Para que eu module o meu sistema nervoso central, tá bom? Então, eu faço diariamente, 3, 4, 5 vezes, de acordo com os meus atendimentos. Então, ela é uma prática que eu recomendo para todo mundo, tá bom? O Wagner, falando sobre essa camada do cérebro reptiliano, consciência alimentar. Uma pessoa que come e não consegue parar de comer porque algo está muito gostoso, é um estado de uma consciência reptiliana. Olhe para os animais. Vamos lá. O cachorro, principalmente, né? Eu tenho muito mais vivência com cachorro do que com gato. Se eu botar ali, na bandeja, ali na tigelinha dele, 1 quilo de comida, cara, ele vai lamber até o... Se eu botar 1,5 kg, ele vai comer aquele 1,5 kg. Se eu botar 2 quilos, ele vai comer os 2 quilos, porque é instinto. Ele não tem a consciência. Ele está se alimentando por instinto. Quando eu me alimento por uma questão do instinto, da fome, mas eu tenho uma consciência que a minha quantidade é essa, e que esse alimento é um alimento saudável, esse estado de consciência que você está utilizando na alimentação, ele é o mais nobre deles todos. Que é aquele que modula, que é aquele que faz uma gestão, que é aquele que está planejando e tem consciência da sua saúde. Por que as pessoas, quando estão com ansiedade, uma das coisas que elas mais fazem é compensar na comida? É o que eu mais escuto. A gente chama de compulsão alimentar. Por quê? Por causa da ansiedade. Porque a ansiedade, ela está vinculada ao quê? A segunda camada, e essa segunda camada, ela está muito próxima da camada mais primitiva. Então, você junta ali os dois. Eu quero mudar essas minhas emoções, e uma das coisas que eu posso, de repente, fazer que está mais próximo de mim é comer. E ela come sem consciência. Eu não sei se isso aí respondeu um pouco do que você queria. Ponto. Um homem que se aproxima de uma mulher apenas pelo instinto, pela sexualidade. É a consciência reptiliana. Já viu os animais, principalmente cachorro, quando uma cadela está no cio? É instinto puro, ele não raciocina. Mais alguém? Eu, Leni, ainda estou aprendendo, né, a fazer a minha respiração, porque eu tenho que parar um pouquinho para me dedicar a mim, né, que eu não paro. Agora, então, está mais difícil ainda. E o senhor sempre me
né, me falando, me dando esses conselhos para mim fazer meditação, a prática da respiração, mas é muito difícil, né, eu fazer. Tudo que o seu pede fala para mim fazer, a minha caminhada, meus exercícios, né, eu sempre deixo para depois. Eu sempre deixo para depois e eu vou passando problemas e aí eu lembro que era para me ter feito e eu não fiz, né, principalmente a respiração, que me ajuda muito a me acalmar, mas quando eu vejo o dia já foi, eu não fiz. Aí eu preciso me policiar mais, né? Aprender mais, me valorizar nesse ponto, né? Que eu não estou olhando para mim nesse ponto. E é isso. Eu quero muito agradecer ao senhor, doutor César, porque o senhor me ajuda muito. Obrigada e boa noite. Boa noite, Leni. Leni, eu sempre comentei, né, com as pessoas no qual eu começo a fazer um acompanhamento, que as mudanças na nossa vida, né, a gente vê resultados, esse resultado parte do princípio, né, que a gente precisa primeiro entender a nossa construção, como a gente acomoda as coisas, como é que a gente lida, né, com as experiências que a vida nos traz. Eu sempre falo aqui que viver é se expor. Tá? Ir para a vida, você vai se expor. E se expor, você vai estar ali, você não sabe o que a vida vai te trazer. E seja lá o que ela te oferecer, nós temos que aprender a resolver. Temos que aprender a acomodá-la, temos que aprender a superá-la. E isso é desafiador. E aí hoje a gente vive uma sociedade, né, que as pessoas não querem sentir dores, as pessoas não querem ter desafios, as pessoas não querem se sentir incomodados. Como eu disse, eu tenho 30 anos de prática, né? E eu vivi, né? Eu me sinto muito privilegiado, que eu fui vivendo, né, nesses 30 anos, mudanças de paradigmas, ideias, modelo de sociedade. E hoje, não sou eu que estou dizendo, tá? As pesquisas mostram, dentro da área da saúde mental, que nós estamos vivendo os períodos mais doentes. A última pesquisa que eu vi, no mundo, tá? A cada 5, 10, 15 minutos, vamos colocar assim, uma pessoa está tirando sua vida. E essas pessoas não são pessoas com maturidade, com idade, não. Jovens e adolescentes. Outros dados que eles trouxeram que quase que 70% da população do planeta hoje tem, né, alguma queixa mental. E essas queixas mentais estão associadas a não ter uma qualidade de vida, a não ter um propósito de vida. E o que eles falam, e muita gente não quer procurar ajuda. Porque a frase que se mais usa, eu não preciso de terapia, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Terapia não é para quem está dentro da fase clínica. Terapia é prevenção, terapia é autoconhecimento. É um dos maiores investimentos, eu falo isso porque eu fiz na minha vida. Os maiores investimentos que eu fiz na minha vida foi com ESAT. Estudando, me formando e tendo alguém mais velho, mais antigo do que eu, me ouvindo e me orientando. Hoje eu faço parte, não do conselho de psicologia, mas do conselho de psicanálise. Eu sou obrigado dentro do conselho
a fazer de 4 a 6 encontros, de passar por uma análise durante um ano. Senão eu não renovo a minha carteira todo ano. Eu tenho que sentar lá e conversar com o mais velho. Aquele que está mais tempo que eu. Por quê? De segunda a sábado, às vezes, eu estou ouvindo demandas de pessoas. E como será que fica a cabeça de um terapeuta? De segunda a sábado, eu escuto histórias. E tento organizá-la para que a pessoa consiga entender. Então, Leni, eu sei que mudar é desafiador. Eu sei que criar novas rotinas é desafiador, mas não é impossível. Demanda tempo, é uma construção. Eu falo isso pela minha própria história. Eu levei muitos anos, não é pouco não, tá? Eu vou botar para vocês aí, acho quase 10 anos da minha vida ali, trabalhando, entendendo as minhas emoções, sendo gestor, muitos tropeços, muitas quedas, volta, continua. E até hoje, tá? Depois que você chega lá, não significa que acabou, não. Agora eu tenho que sustentar. E sustentar significa que eu tenho que ter uma disciplina. Então eu sei que é desafiador, mas se eu conseguir colocar na mente do meu cliente que ele precisa ter responsabilidade com os resultados da vida dele, e que não vai ter milagre, não vai acontecer nenhuma mudança mágica. E olha que eu caminho dentro de uma tradição, vamos dizer assim, espiritual, né? Não a nível de religião, não é uma religião, o xamanismo não é uma religião, com conhecimentos assim muito profundos. E minha vida não mudou porque eu transito dentro desse universo. Porque eu sempre escutei dentro dessa tradição que, olha só, vamos colocar assim, as medicinas, ela não vai fazer nada por você. Ela só vai te fazer a limpeza, tu vai se sentir melhor. Agora, as decisões são suas. Só vai me trazer lucidez. Só isso. Se eu vou para a esquerda ou para a direita, a decisão é minha. Nada vai me favorecer. E isso é uma coisa que eu tenho assim muito claro da minha vida. Todas as minhas decisões, se eu vou para a esquerda ou para a direita, eu tenho que sentar, eu tenho que meditar, eu tenho que avaliar. Tem que estar muito consciente. Então, eu gosto de fazer a analogia que a vida é como o jogo de xadrez. Eu tenho que olhar para o meu tabuleiro e analisar antes de mexer qualquer peça. Isso é para que os resultados, mais ou menos, aconteçam como eu estou planejando. Não é garantia que a gente vai acertar, não. Não. Porque se tem uma lei que nós temos que aprender na vida, é a lei da impermanência, tá? E a lei da incerteza. Qual é a certeza que eu tenho que tudo vai dar certo? Nenhuma. Mas eu estou co-criando os meus sonhos. Se vai acontecer ou não, eu não tenho essa certeza. Mas eu preciso estar pronto para as situações que a vida vai me trazer. Quando eu falei, viver é se expor. E aí eu tenho que ter maturidade, eu tenho que ter inteligência emocional, tenho que ser inteligente mentalmente para organizar, estruturar e acomodar, seja lá o que for. E é isso que eu tento passar para os meus clientes, que ele tenha gestão sobre as emoções dele, que é o principal, e seja inteligente a ponto de acomodar, de organizar os momentos mais desafiadores da nossa vida. Viver é isso. O que está por trás disso? Crescimento. A gente cresce. Você fica mais empoderado. Você fica mais forte. Não sobre o outro, mas sobre sua própria história. Isso, para mim, é terapia. Isso, para mim, é autoconhecimento.
Mais alguém? Eu quero falar um pouco. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ingrid. Eu quero compartilhar uma frase que fez muita diferença na minha vida, que é... Vocês estão me ouvindo, então, né? Sim, estamos. Tá. Só curamos aquilo que permitimos vir à tona. É uma frase muito boa que eu uso pra tudo na minha vida, né? E uma dica também que eu queria compartilhar com vocês eu tenho muita dificuldade de meditar. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa. E eu gosto muito de listas. Então, eu trato os meus pensamentos, quando eu quero me acalmar, como se fosse uma lista de pensamentos. E aí eu vou riscando um por um. Tipo assim, eu olho para esse, eu permito, né, vir à tona. Eu olho para esse e falo, eu posso resolver isso agora? Não posso resolver. Então, não vou gastar minha energia com isso. E aí eu risco ele e vou pro próximo. E eu vou fazendo isso até acabarem os pensamentos. Nunca acaba, mas assim, isso me acalma, entendeu? É como se eu fizesse uma limpeza e, e eu consigo ficar mais calmo. Então, assim, eu queria compartilhar isso. É uma dica que funciona pra mim e que bom que serviu pra alguém, se alguém precisar. Que bom. Ingrid, você está com quantos anos? Eu tenho 21. É natural essa agitação toda. A nível cerebral, né, a parte frontal, que é essa parte mais nobre, ainda está em formação. Então, assim, não dá para exigir muito de você, muita calmaria, não. Tá bom? Então, assim, então não é tipo assim, eu tenho TDAH. Não, não tem nada disso. Tá? Faz parte da tua idade, faz parte aí da questão biológica. E sabe quando a nossa parte frontal, né, que é essa parte mais nobre, né, ela realmente amadurece por completo ali, tipo assim, sabe quando a fruta tá boa mesmo? Agora sim, já viu o mamão? Eu faço analogia com o mamão, né? Pega ele, tá meio verdinho ali, né, tá meio durinho, aquela coisa toda, daqui a pouco ele começa a ficar assim, uma parte durinha, outra parte um pouquinho molinho. Essa parte durinha, parte um pouquinho molinha, é a idade que você se encontra. Tá bom? Tá de vez ali, mas muito mais para o verde do que para ser consumido. Aí, conforme o tempo vai passando, a idade vai avançando, ele vai ficar. Quando ele está totalmente molinho, que você está na hora de comer, que se você não comer, ele vai estragar, é quando o cérebro chega aos 40 anos de idade. Já viu aquela frase que a vida só começa após os 40? Wagner até se manifestou ali, né? O Wagner está quantos anos, Wagner? 42, acho que 43, não lembro. Aí. Houve uma mudança na tua vida quando chegou aos 40, Wagner? Sim, César. Parece que a gente vive atraindo tudo como um grande imã. E aí depois fica assim. Não sei se é por causa das coisas que eu também vivi, mas o tempo foi legal para mim, porque eu sinto que eu estou completo, que não me falta nada. Hoje, né? Hoje é um bom dia. Então, o que vem é lucro e eu agradeço, sabe? Não tem mais aquele ímpeto. Tem uma alegria que talvez não precise de nada, talvez eu esteja no meio do caminho para isso um dia. Sabe aquela alegria de vovô e vovó? Oh, meu netinho, tudo bem? Que maravilha! E tá tudo bem, sabe? Quanto mais cedo a gente conseguir isso, talvez melhor para cada um, né? Agora é interessante, né? Assim, o mundo mudou? Mudou. Na minha concepção, não mudou para melhor, né? Mas o que foi que mudou? Foi a pessoa. E isso tem a ver com maturidade. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, autoconhecimento também é se observar. Então, essa maturidade, esse autoconhecimento, essa gestão, principalmente, guardem sempre isso, gente. Gestão, ela precisa ser principalmente das suas emoções. Por quê? Nós nos relacionamos
através do que sentimos. Nós observamos o ambiente pelo que nós sentimos. Depois nós raciocinamos. Então, se a gente tiver, entre aspas, um certo controle sobre as nossas emoções, ou seja, não ser reativo quando as emoções vêm, segura, respira, analisa, por que eu senti isso, por que isso está aqui? Vocês vão perceber que vocês vão ter uma qualidade de vida muito melhor, e a vida vai ficar mais leve. Mas enquanto você estiver reativo com os acontecimentos, aí vem aquela frase, caramba, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Sabe quantas vezes assim, eu deveria ter ficado calado? Quantos já passaram por isso? Eu já passei muitas vezes. Essa é a parte mais importante. E aí eu volto. A prática de sentar, trabalhar a respiração. Para quem está começando, começa com a respiração. O silêncio vai ser um processo natural e gradativo. Ele vai acontecer um dia. Tu vai perceber, um dia a Ingrid vai perceber que ela está mais silenciosa. Provavelmente, Ingrid, quando eu tinha a tua idade, eu devia ser parecido com você. Porque eu me lembro que eu dei muito trabalho. Eu tive muito prejuízo na minha vida, por quê? Porque eu era muito agitado. Ok? Então faz parte da sua idade. Tá? Mas como eu gostaria, na época, de ter algumas informações dessa que você está tendo agora. Eu vou tentar respirar mais, eu vou tentar... Que não é respirar só na hora que o bicho está pegando, fazer as práticas, não pode ser para dor de cabeça, né? Comi alguma coisa, me fez mal, vou lá tomar... Não. Nesse caso, as práticas de respiração, ela tem que estar ali como uma prática diária, 3, 4 vezes ao dia. Parou, eu estou com um intervalo aqui, senta, fecha os olhos, respira, volta para o teu centro. Volta para o teu centro. Não fica muito nas bordas. Porque uma das coisas que nos deixa muito agitado é as distrações. E hoje a gente vive um mundo que tem muito estímulo para a gente ficar distraído, para a gente se afastar de nós mesmos. Vou dar só um exemplo para a gente finalizar. Imagine esse nosso encontro aqui, que nós estamos, presencial. Todo mundo junto. A energia seria outra. Essa é uma festa, ter violão, Com comida, certeza. né? A coisa ia ser fantástica. Isso não significa... Pronto. Isso não significa que o que nós estamos fazendo aqui também não é bom. É ótimo. Olha, quantos estão? Rio de Janeiro, Teresópolis, Juiz de Fora, né? Enfim, Saquarema. lugares distantes. Aí, Saquarema, né? Ferramenta ótima. Sua vizinha aqui, Paraíba do Sul. Aí, Paraíba do Sul. Olha, como é que foi legal a gente... É uma ferramenta fantástica da gente chegar, né, a lugares assim mais distantes. Mas isso não pode ser um estilo de vida constantemente. Porque isso está nos adoecendo. Isso está nos afastando um do outro. Entendeu? Então é importante a gente estar em grupo. É importante... De ter o calor humano. Isso aí. Que é o básico. César, vem para Saquarema. Vem para Saquarema, nós estamos sentindo muito a sua falta aqui. Já tem um lugar para você fazer a sua tenda. É só você organizar, Rose. Organiza aí Claro que eu tenho que sim, por isso que eu entrei nessa sala hoje, que hoje, meditando, eu lembrei, veio você, falei, é ele que está faltando ali. Depois vamos alinhar isso com calma. Então, como é importante, né? Aqui no caso aqui, a cada 3 meses aqui na passagem de estação, a gente se reúne para a gente celebrar todos juntos, aquela coisa toda. A gente só tem que ter esse cuidado. É uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta importante, sabendo utilizar,
Olha o que nós estamos fazendo aqui, reunindo pessoas, contribuindo com informações, com troca, mas a gente precisa estar mais juntos. A gente precisa interagir mais. Porque, assim, enquanto avatar, enquanto seres humanos, essa natureza precisa do outro. Não naquela dependência emocional, tá? Nada disso. Mas a gente precisa do outro. Para a gente trocar, para a gente conversar, para a gente... Ok? Meninos e meninas, quero agradecer a presença de todos. Espero que o conteúdo que a gente desenvolveu aqui hoje possa ajudar. Tá? De princípio, eu quero estar me organizando para cada 15 dias a gente fazer esse encontro. Então, agora em fevereiro, eu vou fazer a segunda parte sobre esse tema. Hoje eu falei mais da questão do cérebro, da questão orgânica, e no segundo, eu vou trazer mais uma questão assim, física quântica, sobre espiritualidade. Eu vou trazer um pouco desse assunto que hoje a própria medicina já tem, né, dentro de diagnóstico, quando você chega na psiquiatria hoje já tem ali, ali tem até uma sigla, que agora não vou me lembrar, sobre fazer uma avaliação, qual é o contexto espiritual daquela pessoa que está ali buscando ajuda com o psiquiatra. Tá? Hoje já tem isso. Então, aos pouquinhos, essa visão, essa natureza da nossa espiritualidade já está sendo avaliado como um sintoma, que não é um transtorno, né? Então, sempre se começa com sintoma. Pô, eu não estou dormindo bem. Então, o sintoma eu não estou dormindo bem porque tem alguma coisa acontecendo. Tá? Então, quando é um sintoma, é a hora que a gente tem que olhar. Esse é o momento que a gente precisa de uma ajuda se eu não estou conseguindo identificar. Então, a terapia ela começa aí. Quando se torna transtorno, ele já entrou na parte clínica. Tá? Então, antes que passe de um sintoma a um transtorno, a gente precisa olhar para isso. Estou conseguindo resolver e regular sozinho? Show de bola. A minha meditação, o meu yoga, a minha academia, as minhas atividades, a minha família, a minha relação, eu estou conseguindo resolver aquilo ali. Show de bola. Então, segue. Tá? Agora, quando percebe que não, aí sim, eu acho que esse é o momento assim de, sabe, pô, deixa eu buscar ajuda de um profissional, está acontecendo isso, esse sintoma está aumentando, eu estou ficando cada vez mais assim, antes que se torne algo clínico. Tá? Então, a terapia ela começa dentro desse lugar, desse processo. E a proposta da gente de 15 em 15 dias, a gente está aqui, vamos ver se a gente consegue de 15 em 15 dias, e ser um lugar também que alguma coisa que eu trago aqui possa ajudar essas pessoas que estão com alguns sintomas aí, que faz parte da vida. Ter sintomas faz parte da vida. Tá? Ó, forte abraço, bom descanso para todos, um bom final de semana. E assim que a sala aqui estiver pronta, que meu amigo Wagner fizer aqui dar uma olhadinha, dar uma organizada, eu tô postando aí para vocês, tá? Gratidão a todos que estão aqui e vamos nos falando, tá bom? A gente se fala aqui pelo WhatsApp. Forte abraço, gente. Fica na paz. Tchau. Tchau, boa noite. Gente, forte abraço para todos. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, doutor César. Boa noite. Tchau, boa noite, obrigado. Abraço a todos. Boa noite a todos.